A famosa reserva de Masai Mara foi palco de uma história de vingança e medo entre homens e animais. Para o povo Maasai, seus rebanhos são mais do que apenas gado. Eles representam sustento, tradição e sobrevivência. Algumas tribos desse povo milenar romperam com a tradição e de caçadores de animais se tornaram seus protetores. Porém, para outros Maasai, ter seu gado atacado por leões é uma ofensa sem precedentes e por isso eles declararam guerra a um grupo desses felinos. Mas em dezembro de 2015, nas sombras da savana, algo mais rondava silenciosamente uma tribo Maasai. Os poderosos leões do Marsh Pride espreitam, atraídos pelo cheiro de presas fáceis. Com uma força indomável e uma fome que não pode ser contida, esses predadores atacam implacavelmente. Para eles, o gado é uma refeição fácil, uma chance de sobreviver em meio aos desafios da natureza. Mas para os pastores Maasai, cada gado perdido é uma ferida aberta, uma ameaça ao seu próprio futuro. A tensão cresce a cada ataque. Os pastores, vendo seu meio de vida sendo destruído, se veem forçados a tomar medidas extremas. Mas os leões, esses majestosos caçadores, não têm conhecimento do turbilhão de fúria que está se formando. Eles apenas continuam sua eterna luta pela sobrevivência, mal sabendo que em breve enfrentariam um inimigo muito mais perigoso do que qualquer predador natural. Quando o ser humano resolve se vingar, nem mesmo a mãe natureza é capaz de detê-lo. O Marsh Pride, que uma vez reinou soberano nas planícies, agora está à beira de uma catástrofe. O que acontece quando a sobrevivência de um povo e de uma espécie colidem em um conflito em terras africanas? O Marsh Pride, um dos bandos mais icônicos do Masai Mara, sempre foi um símbolo de força e majestade. Porém, como todos os grandes impérios, eles também enfrentaram desafios implacáveis. Em uma terra onde a sobrevivência é uma batalha diária, o orgulho de leões se viu à mercê das forças da natureza e dos perigos que habitam a savana. O destino do Marsh Pride mudou drasticamente quando seu rei, o líder que havia guiado o bando por muitas estações, caiu em um confronto brutal contra um leão alfa rival. O combate foi intenso, uma luta pela supremacia que terminaria com o abate do velho rei, deixando o bando vulnerável e sem liderança. O rugido que um dia ecoou com poder e domínio, agora era substituído pelo silêncio pesado da perda. Com a morte do antigo rei, o novo dominante impôs seu reinado de forma implacável. No mundo dos leões, a chegada de um novo líder muitas vezes significa o fim para os filhotes do rival derrotado. E assim, sem misericórdia, o novo rei começou a eliminar os descendentes de seu predecessor. Filhotes que até então corriam e brincavam pelas planícies foram abatidos, vítimas da crueldade que faz parte da ordem natural. No entanto, nem todos os filhotes estavam destinados a isso. Duas fêmeas corajosas, movidas pelo instinto de proteger suas crias, tomaram a decisão de fugir, levando consigo 4 filhotes. A fuga foi arriscada, uma corrida contra o tempo e os predadores que espreitavam na escuridão. Elas sabiam que a sobrevivência fora do bando seria difícil, mas era a única chance de salvar os pequenos. A jornada foi implacável. Enquanto as leoas tentavam encontrar um lugar seguro, 2 dos filhotes foram perdidos. Hienas, sempre à espreita, aproveitaram a oportunidade para atacar. Um dos filhotes foi levado pelas águas infestadas de crocodilos ao tentar cruzar um rio. Agora, restavam apenas 2 filhotes, um macho e uma fêmea, que seguiram com suas mães em busca de um refúgio. Finalmente, as leoas encontraram um pequeno oásis, um lugar isolado onde poderiam cuidar dos 2 filhotes restantes. Aqui,
Longe dos perigos do novo rei e dos predadores da savana, havia uma nova esperança. Para os especialistas que acompanhavam o bando, a expectativa era de que o filhote macho, se sobrevivesse aos desafios que ainda estavam por vir, um dia retornaria ao Marsh Pride como novo rei, restaurando a glória perdida de sua linhagem. Mas a natureza, com todas as suas reviravoltas, tinha outros planos. Enquanto as leoas cuidavam de seus filhotes, um leão nômade apareceu em seu refúgio. Normalmente, um leão solitário representaria uma ameaça, mas algo surpreendente aconteceu. Em vez de atacar, o nômade se aproximou cautelosamente e as leoas, em um ato de aceitação inesperado, permitiram sua entrada no pequeno grupo que se formava. Contra todas as probabilidades, o nômade não só aceitou os filhotes, como também os protegeu. Ele poderia ter seguido o curso natural e eliminado as crias, mas em vez disso assumiu o papel de guardião. Para as leoas e seus filhotes, essa inesperada aliança trouxe um fôlego de esperança. Após tanto sofrimento e perda, parecia que o Marsh Pride, ou pelo menos o que restava dele, tinha uma nova chance de sobrevivência. Nessa aliança improvável, havia uma luz no fim do túnel para um bando que havia sido castigado pela selvageria da natureza. Mas a paz recém-descoberta seria duradoura? Ou novos desafios estavam à espreita na savana, prontos para testar novamente a resiliência do Marsh Pride? Com um novo leão nômade ao seu lado, o que restava do Marsh Pride começou a se reerguer. As leoas e seus filhotes, que antes lutavam pela mera sobrevivência, agora estavam prontos para enfrentar o mundo novamente. Novos filhotes vieram ao mundo e o bando crescia e prosperava. Mas em sua busca por alimento, eles se aproximaram perigosamente de territórios habitados por humanos. O que começou com uma necessidade de sobrevivência, logo se transformaria em uma série de eventos que os tornaria inimigos mortais. Perto do território agora ocupado pelo Marsh Pride, uma tribo Maasai cuidava de seu gado com dedicação. Para eles, o gado não era apenas uma fonte de alimento, mas um símbolo de riqueza, cultura e sobrevivência. No entanto, o equilíbrio entre homem e natureza estava prestes a ser rompido. A fome dos leões, impulsionada pela necessidade de alimentar seus novos filhotes e membros adultos, garantindo a sobrevivência, levou-os a olhar para o gado como uma presa fácil. O primeiro ataque aconteceu em uma noite tranquila e curiosamente normal. O Marsh Pride, liderado pelo leão nômade, se aproximou silenciosamente da aldeia. As leoas, com sua habilidade de caça afiada, rapidamente identificaram o gado vulnerável e, em um movimento coordenado, atacaram. O gado, pego de surpresa, não teve chance de escapar. O ataque foi rápido e eficiente. Quando os pastores Maasai acordaram na manhã seguinte, encontraram o gado massacrado e as marcas inconfundíveis dos leões espalhadas pela terra ensanguentada. A notícia do ataque se espalhou rapidamente pela tribo, gerando uma onda de revolta e medo. Eles sabiam que os leões eram uma ameaça antiga, mas agora, com o Marsh Pride tão próximo, a ameaça se tornara muito real, muito pessoal. Apenas alguns dias depois, os leões atacaram novamente. Desta vez no crepúsculo, quando os pastores ainda estavam próximos do gado. A audácia dos leões era evidente. Eles estavam famintos, desesperados e dispostos a enfrentar qualquer risco para garantir sua sobrevivência. Os pastores, embora armados com lanças e gritos para afugentar os predadores, não conseguiram evitar que os leões levassem mais gado. O desespero começou a se transformar em fúria fervente. A tribo não podia mais permitir que isso continuasse. A sobrevivência deles estava em jogo e algo precisava ser feito. Os anciãos se reuniram discutindo fervorosamente as opções. Eles sabiam que confrontar os leões diretamente poderia resultar em mais perdas, e assim decidiram que a única solução era envenenar os leões,
um ato que garantiria que esses predadores jamais ameaçassem seu gado novamente. O plano foi elaborado com precisão. Carne fresca, envenenada com um potente tóxico, foi deixada estrategicamente no caminho dos leões. A armadilha estava montada e os leões, famintos e inconscientes do perigo, seguiram seu instinto e atacaram a carne envenenada. O veneno agiu rapidamente. Em questão de horas, os membros do Marsh Pride, que haviam escapado de tantos perigos ao longo de suas vidas, começaram a sucumbir, um a um. O que aconteceu a seguir foi uma cena de desespero e agonia. Leões que um dia foram majestosos caçadores, reis da savana, agora estavam indefesos, caindo no chão em espasmos, enquanto o veneno cruelmente destruía seus corpos. A natureza, tão implacável em suas próprias regras, agora se curvava à vontade do ser humano, determinado a proteger aquilo que considerava ser seu. O massacre do Marsh Pride não terminou com leões. A natureza, em sua implacável cadeia alimentar, trouxe os abutres e depois as hienas para se alimentarem das carcaças. Esses necrófagos, atraídos pelo cheiro da morte, fizeram o que sempre fazem: limparam os restos mortais, mantendo o ciclo da vida em movimento. Mas dessa vez algo estava diferente. O veneno que havia matado os leões agora corria pela veia daqueles que se alimentavam das carcaças. Os abutres, símbolos de resiliência da natureza, começaram a cair dos céus. Suas asas, outrora fortes, agora não conseguiam sustentá-los. As hienas, normalmente astutas e poderosas em seus grupos, cambalearam e desabaram, seus corpos vencidos por um veneno que não podiam compreender. Em questão de horas, a savana, que havia testemunhado a grandeza e a tragédia do Marsh Pride, agora se tornou um cemitério silencioso para outros animais. A notícia do envenenamento e suas consequências rapidamente se espalhou. As autoridades do Serviço de Vida Selvagem do Quênia e da reserva com os guardas florestais chegaram ao local horrorizados com a devastação que encontraram. Os culpados? Pastores Maasai que haviam executado o plano do envenenamento e foram rapidamente identificados e presos. Sem os $200 mil necessários para pagar a multa imposta pela lei, eles foram condenados a uma prisão permanente. Esses homens, movidos pelo desespero e pela necessidade de proteger seus meios de subsistência, agora enfrentavam as consequências de suas ações. A lei do Quênia, estabelecida para proteger tanto os seres humanos quanto a vida selvagem, prevê indenizações para os proprietários de gado que perdem seus animais para predadores. O sistema foi criado para evitar tragédias como essa, para manter o delicado equilíbrio entre o homem e a natureza. No entanto, a burocracia e o tempo necessário para processar essas indenizações frequentemente testam a paciência daqueles que dependem do gado para sua sobrevivência. Mas a pressa e o desespero desses homens não permitiram que esperassem. Em sua busca por justiça rápida e proteção do seu sustento, eles destruíram algo muito maior. Não apenas os leões, mas também o equilíbrio delicado que a lei tentava preservar. O que foi ganho em segurança foi perdido em vida, e as consequências foram mais amplas e devastadoras do que qualquer um poderia ter imaginado. Entre as vítimas estavam 3 membros do Marshall Pride, um leão macho e 2 fêmeas. Os outros membros foram resgatados por veterinários e conseguiram sobreviver depois de muita medicação. Esses leões, que haviam sobrevivido a tantos desafios, caíram não pela mão de outro predador, mas pela mão do homem. Seu reinado, que um dia fora majestoso, terminou em silêncio, com seus corpos misturados à terra que um dia protegeram. Cada ação, por mais justificada que pareça, carrega consigo consequências que reverberam através do tempo e do espaço. Neste mundo onde a sobrevivência depende de um equilíbrio tênue, cada ação tem um preço, e é nossa responsabilidade como guardiões dessa terra garantir que o custo não seja maior do que podemos suportar. Comente o que achou e deixe seu like. Caso ainda não seja inscrito do canal, se inscreva agora.
É de graça e ainda nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Obrigado por assistir. Fui.